Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E meu Deus do céu, não é mesmo? A gente tem muita coisa pra falar essa semana. Eu tô até cansada, não sei nem direito por onde começar, mas vou tentar, porque ô semaninha. Quero começar falando sobre a polêmica da nossa primeira-dama. Durante um dos painéis do G20, né, que foi no Rio de Janeiro, a Janja estava lá falando no painel, né, palestrando, e tem uma hora que ela faz uma gracinha. É completamente aleatório, assim, dá um barulho ali, como se fosse uma buzina de um navio, e aí ela faz como se fosse, assim, o Elon Musk. Ela tipo, meu Deus, o Elon Musk. Fala, eu não tenho medo de você, Elon Musk, fuck you. Ela manda o nosso queridíssimo Elon Musk ir se fuder. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Assim, eu entendo que você que está assistindo esse vídeo aqui deste canal, provavelmente também gostaria de fazer isso, né? Eu mesma, que estou aqui gravando este vídeo, faço isso o tempo inteiro. Quer dizer, acho que não exatamente desse jeito. Não me lembro de eu nunca ter mandado o Elon Musk se fuder. E olha que eu sou só uma youtuber, hein? Eu poderia. Talvez eu tenha, em algum momento. Eu sinceramente não me lembro, porque eu não me lembro de muitas coisas. Mas, sim, que bata assim na minha cabeça, na minha consciência, eu não mandei. Mas se eu tivesse mandado, não seria o fim do mundo. Porque eu sou só uma youtuber. Você, se você escrever aqui nos comentários, vai se fuder, Elon Musk, também não é o fim do mundo, porque você é só uma pessoa civil, né? Enfim, agora, tem uma grande diferença entre uma pessoa que é a primeira-dama de um país, que aí tem toda uma discussão sobre o que é uma primeira-dama, tá? Que a gente pode entrar aqui depois. Mas primeiro, vamos deixar essa discussão de lado e falar, uma primeira-dama de um país mandar uma figura muito importante de um outro país se fuder, e não só isso, porque se o Elon Musk fosse um bilionário aleatório, beleza, mas o Elon Musk, ele ganhou um cargo no novo governo do Trump. Então ele é oficialmente uma figura política também. Você gostando disso ou não, tá? Porque eu particularmente detesto, mas assim, foda-se a minha opinião. Então assim, é um acontecimento, um incidente, de fato, político, que pode causar tensão entre os governos, e inclusive foi muito mal visto lá fora. Saiu isso na reportagem de vários jornais gringos, não foi só no Brasil que isso repercutiu. Então assim, foi criado um incidente internacional, sabe, por causa de uma piadinha boba, que uma primeira-dama não deveria falar esse tipo de coisa. E aqui a gente entra numa outra discussão, tá? O que são primeiras-damas? Primeira-dama é quase que uma volta à aristocracia que existe no mundo moderno. Porque essa ideia de que simplesmente porque você casou com alguém, você agora tem uma posição política, é uma ideia extremamente aristocrática. E não costumava ser assim, tá? Também é uma ideia bem americanizada, porque isso surgiu por causa de um presidente específico dos Estados Unidos, que tinha uma primeira-dama lá, quer dizer, primeira-dama não, esposa lá e tal, não sei o quê, e criaram esse cargo de primeira-dama, e aí isso se espalhou para outros lugares. Mas é uma coisa inventada e numa democracia não deveria ser o correto, né? Só porque você casou com alguém, você automaticamente tem um cargo político? Não. Mas é como funciona. Eu, particularmente, sou contra primeiras-damas, ponto. Eu acho um bagulho meio esquisito. Acho que você é uma primeira-dama, você deveria, assim, não existir isso. Você deveria ser só a esposa do presidente ou o marido da presidenta e viver a sua vida e ter a sua própria profissão e não ser uma figura que fica ali tendo que fazer coisas. Acho que a gente já passou dessa fase da aristocracia, mas volta de vez em quando. Não sei se vocês já repararam, assim, sabe? Oligarquia é uma coisa que, assim, né, a gente nunca se livrou completamente, a gente só finge que deu uma melhorada, assim, enquanto a gente usa várias coisas de 1000 anos atrás, que passam de geração para geração, né, do tipo de coisa. Enfim, não vou adentrar muito mais nisso não. Mas eu fico curiosa de saber o que é que vocês pensam, porque eu sei que quem tá assistindo esse vídeo aqui no canal provavelmente concorda comigo mais ou menos, principalmente no Elon Musk, que eu falo muito mal do Elon Musk nesse canal. Você achou legal o que a Janja fez, ou você vê isso como um comportamento não muito propício de uma pessoa na posição dela? Pode deixar aqui nos comentários que eu fico curiosa. Agora, numa atualização do homem-bomba que a gente teve o atentado na semana passada, que é o tio França, que eu cismei que era Franca, porque eu, por acaso, tinha visto alguma coisa que não tinha cedilho e fiquei falando errado, eu acho que no vídeo passado. A ex-esposa do tio França tá internada em estado gravíssimo, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau,
no corpo inteiro. As informações que a gente tem agora é que ela teria jogado gasolina no imóvel que ela morava com o tio França e ela teria queimado junto com o imóvel. Isso, por enquanto, ainda é uma suspeita. Pode ser que o fogo venha de uma outra coisa, pode ser que o fogo seja por uma outra pessoa, ou seja um acidente, mas a suspeita é que teria sido ela mesma que teria colocado fogo no imóvel. E aí, a partir de agora, são especulações também, suspeitas da polícia, né? Foi dito que ela teria ajudado o tio França ao organizar o atentado ao STF. Testemunhas disseram que ela sabia do plano, que ela tinha comentado que ela deveria estar lá com ele. Também teve uma outra testemunha que disse que a Daiane Dias, que é a ex-mulher do tio França, ela ficou muito resistente a sair do imóvel. Na verdade, foi mais de uma pessoa, inclusive, que falou isso, né? Que ela disse que aquilo fazia parte do plano. Isso tudo ainda está sendo investigado, se isso poderia ser, por exemplo, alguma queima de arquivos, de provas. A Daiane, ela tá em estado grave, hospitalizada, então a gente ainda precisa esperar para ver se ela vai eventualmente acordar e estar também em um estado em que ela possa testemunhar também. Quero fazer uma pausa nos assuntos sérios, porque a gente tem muitos assuntos sérios. Ai, não gosto com muito assunto sério. Pra gente falar de um assunto mais tranquilinho. Saiu o trailer de Como Treinar Seu Dragão, o live action. Tá rolando, obviamente, uma polêmica. Porque a atriz que faz a Astrid, que na animação original é uma personagem que é loira, de olho claro, vai ser interpretada pela atriz Nico Park. E a Nico é uma atriz americana negra. Eu entendo que no Brasil, se a gente olha para a Astrid, vai ter muitas discussões se ela poderia ser considerada de fato preta ou não. Essas linhas de como você se autodeclara, elas são mais complexas um pouco no Brasil. Muita gente acharia que a Nico é clara demais para se dizer preta, se fosse no Brasil. Mas nos Estados Unidos, não tem dúvida, a Nico é uma mulher preta. E aí tá tendo uma grande discussão de muita gente que tá puta porque estão mudando a etnia da Astrid e que deveria ser um filme sobre vikings, então que faria sentido ela ser loira. Particularmente, pra mim, eu não tô nem aí pra esse tipo de coisa, eu acho que você pode colocar o personagem que você quiser, onde você quiser. No final das contas, os vikings não tinham dragões, assim, né? Eu adoro Bridgerton e certamente não tinham rainhas negras naquela época também, sabe? Então, assim, é tudo uma questão de uma reinterpretação. O que pra mim pega é que o trailer, ele tá quase que frame por frame da animação de Como Treinar Seu Dragão. E eu posso falar com propriedade porque Como Treinar Seu Dragão é o meu filme favorito. E aqui eu gostaria de abrir a discussão sobre live actions desnecessários. Porque o filme, ele nem é tão velho assim. A história funciona perfeitamente bem. Eu não consigo entender qual que é o ponto de fazer um live action com atores de verdade, que você vai simplesmente fazer quase que frame por frame de um filme que já existe. Assiste o filme que já existe, então. O que a produção do filme tá falando é que eles vão ter a própria interpretação do filme. Agora, se isso vai de fato agregar em alguma coisa na história, ou vai ser só mais uma desses filmes que é basicamente copia e cola, não tá muito claro. A sensação que eu tenho é que, assim, toda a criatividade da humanidade acabou e aí ninguém consegue mais criar uma coisa nova e só fica repetindo as mesmas coisas. Fazendo remakes infinitos de tantas coisas. Cria um bagulho novo, ai que saco. E a notícia que saiu de que os Estados Unidos têm provas de que os alienígenas existem e que eles moram no fundo do mar. Teve uma audiência nos Estados Unidos que durou um pouco mais de 2 horas, onde várias testemunhas falaram que estavam em projetos do governo aonde estudavam alienígenas, tanto material biológico quanto tecnologias alienígenas, e que eles também têm fotos e vídeos, e que esses alienígenas teriam uma base no fundo do mar. Aí aqui é importante a gente dizer que eles falaram tudo isso, mas que não apresentaram provas de que essa base no fundo do mar existe, por exemplo. Isso foi dito por testemunhas. E, inclusive, isso está sendo uma coisa que está sendo das mais criticadas dessa audiência. Falta de evidências concretas. Tem um monte de gente que trabalha ali que fala que existe, mas ninguém, de fato, mostra alguma coisa que prova que existe. Uma das coisas que foi dita, né, que para os americanos é muito, uau, meu Deus, é que eles falaram que eles estão tentando usar essa tecnologia para criar armas e fazer engenharia reversa para entender como que as espaçonaves funcionam, por exemplo, e que eles não sabem se os inimigos, os outros países, também têm acesso a essas tecnologias ou não. Agora, se de fato a gente vai ver esses vídeos
essas fotos, essas provas de fato, serem liberadas para o público ou não, a gente não tem certeza, né? Até agora a gente tem várias pessoas falando, mas nada de fato apresentado. Mas tá aí, né? Essa é a história. O governo americano tá dizendo que os alienígenas têm uma base no fundo do mar. Inicialmente, eu fiquei vendo um monte de gente falando, ai, que os alienígenas vivem no fundo do mar. Aí eu fiquei pensando, mas então eles não são alienígenas, eles são criaturas do fundo do mar. Mas não, aparentemente é só uma base no fundo do mar, né? Então, seriam de fato alienígenas que estariam vindo do espaço. Daí eles têm uma nave espacial que vai pra baixo na água e aí lá embaixo tem uma base. Então, eu quero prova. Eu quero um vídeo do alienígena falando: oi, @Gabi Fadel, eu sou o alienígena Juracemo e eu vim do espaço sideral do planeta 368. Eu quero esse vídeo. E ele segurando um papel assim com o meu arroba pra provar que ele tá fazendo um vídeo pra mim. Vai ficar falando, me mostra. O alienígena mostra. Quero ver com os olhos. Encostar com a minha mão. Agora, a gente tem que falar dos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Porque o Joe Biden, essa semana, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. E, em resposta, o Putin falou que, caso isso aconteça, ele vai considerar isso como uma declaração de guerra dos Estados Unidos, não da Ucrânia, dos Estados Unidos, contra a Rússia. E, mais uma vez, fez uma ameaça nuclear. E, de fato, nessa terça-feira, a Ucrânia teria lançado esses tais mísseis contra a Rússia. A Rússia disse que não houve nenhuma vítima, que na verdade eles conseguiram derrubar grande parte dos mísseis. No total teriam sido lançados 6 mísseis e a Rússia conseguiu abater 5 e um não deu nada. E esse um que eles não conseguiram abater caiu num depósito de armas que explodiu, mas que também não teve nenhuma vítima. E aí, em resposta, a Rússia teria então atacado a Ucrânia agora no dia 21 com um míssil balístico intercontinental. É um míssil extremamente poderoso, de capacidade nuclear e de longo alcance, que não tinha sido utilizado até o presente momento na guerra. Então a Rússia, ela tá seguindo com essa escalada dos eventos, sabe? Agora a Ucrânia usou mísseis contra eles, então eles estão usando mísseis mais poderosos contra a Ucrânia. E assim, o que foi dito é que é sem precedentes o uso desse tipo de míssil. Não é uma coisa que acontece, sabe? E ele é um míssil muito caro e muito preciso também para ser usado assim. E isso tudo tá acontecendo no 1000º dia de guerra. A guerra da Ucrânia já dura tudo isso. E na virada do governo, né, saindo do Joe Biden pro Trump. Então, assim, então é muito possível que tenha aí uma escalada dessa guerra e quem vai ter que lidar com isso depois vai ser o Trump. O Trump, ele já falou que ele iria encerrar essa guerra. Não disse exatamente como ele vai fazer isso, mas ele falou que ele ia acabar com essa guerra, porque ele não quer mais ficar mandando dinheiro para a Ucrânia. Então, assim, se isso significa só que ele vai tirar a ajuda da Ucrânia e vai deixar eles para lidarem com isso por eles mesmos, ou se ele vai de fato dar um jeito de fazer a guerra parar, isso não fica claro. Mas que tá piorando, está. E o governo do Brasil resolveu divulgar essa semana uma coisa que causou um grande bafafá. Uma lista das empresas que receberam o benefício fiscal do PERSE. O PERSE é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E ele foi criado durante o governo Bolsonaro, justamente por causa da pandemia, né, para ajudar setores de empresas que não conseguiriam trabalhar normalmente, né, durante a pandemia, por causa de todas as restrições e tudo mais. E aí, o que aconteceria é que essas empresas que pudessem participar desse programa, elas iriam pagar menos imposto. Não é que elas vão receber dinheiro, é que elas vão deixar de dar esse dinheiro para o governo. Tem muita gente divulgando os nomes, principalmente porque uma das empresas do Felipe Neto tá nessa lista, dizendo que é como se fosse um bolsão do governo para comprar as pessoas, os famosos. Sendo que, gente, é um programa do governo Bolsonaro, que o governo agora está justamente tentando ou mudar ou encerrar, porque a gente não tá mais na pandemia, não tem mais as restrições que tinha antes e não precisa mais desse programa, né? Então, assim, o programa não é nenhum grande bolsão para artista nem nada. É um programa que já deveria ter sido encerrado e que, sinceramente, muito provavelmente, foi mal estipulado. Nasceu já meio torto, um edital não muito bom, sabe? Porque olha só
as empresas que se beneficiaram desse programa. Não, sério, sem sacanagem. A primeira, número 1, tá? Que mais recebeu benefício do programa, tá? Ganhou 336 milhões de reais, né? Ou deixou de pagar. Pensa aqui comigo. Era um programa para empresas durante a pandemia, tá? Ou seja, empresas que teoricamente não conseguiriam trabalhar direito durante a pandemia. iFood, literalmente, deve ter sido uma das empresas que mais ganhou dinheiro durante a pandemia, porque todo mundo pedia tudo em casa. As pessoas tinham medo de sair, faziam mercado em casa, comida, tudo. E aí, iFood é a primeira. Depois segue uma lista que tem as linhas aéreas Azul, né? Tem hotéis, vários hotéis, que tudo isso faz sentido. Cruzeiro, realmente são empresas que não conseguiriam trabalhar durante a pandemia. É claro que injustificável ainda tá recebendo todo esse benefício em 2024, né, quando não existe mais nenhuma restrição, mas até entendo na época. Mas tem vários artistas que entraram nesse benefício também. Gustavo Lima, Ana Castela, Simone Mendes, Leonardo, a Virgínia ganhou 4,5 milhões de benefício, Barões da Pisadinha, Turma do Pagode, Luísa Sonza foi 500 mil. E, é claro, o Felipe Neto também. No caso, não é a empresa principal do Felipe Neto, tipo, a empresa do YouTube dele, é uma empresa que ele é sócio, que é a Play9, que ganhou o benefício. E o próprio Felipe Neto fez um post explicando sobre isso, né? Falando que não é o YouTube dele, que o YouTube, na verdade, dele naquela época era quando tava mais bombando, que era essa empresa, que ele nem é o sócio majoritário. Mas, enfim, tá rolando tudo isso. E eu realmente acho que está na hora desse benefício acabar, afinal, não estamos mais em 2020. Já deveria ter acabado, já tem um bom tempo. Mas muita coisa deturpada aí desse negócio, né? Dizendo que é uma coisa para comprar as pessoas, como se fosse inventado no governo Lula. Tipo, sendo que não é. A galera gosta muito de deturpar o negócio, mas que é um benefício que está datado já deveria ter sido encerrado há um tempo, isso é verdade. Agora, a gente precisa falar das grandes revelações que a Operação Contragolpe soltou aqui pra gente. Com o nome de Punhal Verde Amarelo, foi divulgado o plano de golpe que incluía o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do coitado do Alexandre de Moraes, que tudo agora é Alexandre de Moraes. Eu não queria ser o Alexandre de Moraes, não. Caralho! Tudo agora é Alexandre de Moraes. Mas que, inclusive, né, uma das pessoas que é o cabeça da tal da Operação Contragolpe, que é quem está investigando todas essas tentativas de golpe que houveram depois das últimas eleições, como, por exemplo, o 8 de janeiro e etc., é o próprio Alexandre de Moraes. Essa operação Punhal Verde Amarelo consistia em um grupo com um policial federal, um general do Exército e ex-integrantes de umas forças especiais do Exército que se chamam de Kids Pretos. Até agora, a gente tem 5 pessoas presas já em prisões preventivas por causa disso. E deixa eu explicar melhor esse golpe, porque ele quase aconteceu. Ou pelo menos quase, de fato, tentaram tirar ele do papel. A ideia era que, se você matasse o Lula e o Alckmin, você, então, eliminaria as pessoas que tinham sido acabado de serem eleitas, né? E o Lula não conseguiria o poder e nem o vice dele. Então, que isso causaria ali um caos ali, né? De não ter o presidente nem vice para assumir. E aí, assim, conseguiriam dar um golpe e colocar o Bolsonaro como presidente. O Alexandre de Moraes estava nessa porque essa galera não gosta do Alexandre de Moraes, então ele entra aí no pacote. E o plano, inclusive, detalhava até como que essas pessoas deveriam morrer, tá? No caso do Lula, por exemplo, eles diziam que, como ele tem a saúde delicada, porque ele é uma pessoa mais velha, que ele deveria ser envenenado. No plano, que estava tudo escritinho, detalhadinho, porque eles acharam todos esses documentos, né? Eles acharam, inclusive, na casa de um general, né? O Mário Fernandes. O plano previa também como que eles iriam, né, fazer esse golpe, que era com a criação de um gabinete institucional para gerenciar os conflitos decorrentes do golpe, além de estratégias para eliminar opositores e desarticular a chapa eleita. Era, de fato, assim, um golpe mesmo. Tipo, a gente vai tomar o poder à força, a gente vai matar as pessoas, a gente sabe que vai ter o caos. Dizia até o que eles achavam, se ia ter revolta popular ou não quando cada pessoa morresse. E aí o negócio é que esse plano, ele chegou, assim, a ser meio que colocado em ação
No dia 15 de dezembro de 2022, toda essa galera, né, os kids pretos, essa galera que estava participando, que de fato fariam os assassinatos, eles chegaram a se movimentar, a se colocar, por exemplo, nos lugares específicos em Brasília que eles deveriam estar para conseguir matar essas pessoas, assassinar essas pessoas. Eles estavam, inclusive, perto dali da casa do Alexandre de Moraes, mas o plano no final foi cancelado, porque teve um adiamento de uma sessão do STF, e aí eles falaram, não vai rolar e tal, vamos cancelar. E aí aqui, o que eles estão tentando entender, até agora, né, essas investigações, com tudo isso que eles descobriram, é se com isso tudo que eles têm, eles já conseguem acusar o Bolsonaro de um crime. Porque, assim, ele tem uma clara ligação, mas precisa ver tudo direitinho, você precisa ter muitas provas e tal. Então, eles estão vendo se ele já tem o que é suficiente, porque sim, o Bolsonaro estava ligado a isso. O Bolsonaro, ele participou de reuniões, né, com o grupo, ele também revisou esses documentos que detalhavam o golpe, e foi dito que ele até buscou apoio para o plano. Porque uma das coisas que eles diziam que precisavam para colocar o plano em ação era saber, ter certeza que eles tinham apoio para depois não dar merda para eles, né? Fora que, assim, pessoas que são muito ligadas ao Bolsonaro também estavam misturadas aí nesse plano, como, por exemplo, o Mauro Cid. Outra coisa que eles também precisam entender é quantas pessoas sabiam desse plano, para poder, de fato, acusar todas as pessoas juntas. Eles precisam saber se tem mais pessoas, eles precisam saber se tem mais militares, por exemplo, que estavam sabendo disso ou que estavam metidos nisso de alguma forma. E aqui, uma fofoca, tá? Porque enquanto eu estava fazendo a pesquisa para tentar entender todo esse rolê, eu assisti um vídeo da Globo News, onde uma jornalista fala que agora na semana que vem vai ser quando vai meio que finalizar essa operação contra golpe, onde eles estão investigando todas essas tentativas de golpe, né? E ela disse que na semana que vem vão ser liberados novos fatos pra gente, pro público, que esses vão, assim, explodir diretamente na cabeça do Bolsonaro, e essas foram as palavras exatas da jornalista. Então, aparentemente, o que a gente vai descobrir ainda vai ficar ainda pior pro Bolsonaro. Então é isso. Teve coisa essa semana, viu? A gente passou por todas as coisas. Golpes, guerras, alienígenas, dragões. Opa, mas logo depois que eu gravei esse vídeo, saiu a notícia de que a Polícia Federal, de fato, está indiciando Jair Bolsonaro e 35 outras pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. Então, no final das contas, a Polícia Federal realmente tem as provas suficientes para indiciar. E não é só o Bolsonaro que está passando por umas essa semana. O Tribunal Penal Internacional acabou de emitir mandados de prisão, tá? Prisão direto, para o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e também o ex-ministro da Defesa, o Galante. Eles estão sendo acusados de crimes de guerra, inclusive usar fome como método de guerra. Se você gostou do vídeo dessa semana, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!